vou abrir aqui o Facebook. Quem tiver alguma pergunta, algum comentário, pode escrever aí nos comentários do Facebook. Nós vamos continuar a ler a aula de Silachara Maharaj que paramos ontem à noite. Vou ler somente o último verso que lemos ontem à noite e aí continuaremos a parte que ainda não lemos. Então vamos lá na leitura. Então o último verso que nós lemos ontem à noite fala o seguinte: ó meu Senhor, por favor, conduza-me ao olhar daqueles grandes devotos que na aspiração dos seus corações de apenas uma vez contemplar a sua forma divina, consideram o prazer dos sentidos e a liberação como palha, e cuja separação é insuportável, até mesmo para você. Então, isso está no Sri Prabhupada Jivanamrita, o livro de Srila Siddhartha Maharaj, capítulo 3, verso 18. Então, conceda-me o olhar daqueles devotos puros. É isso que está sendo dito aqui. Srila Siddhartha Maharaj colocou esse verso aqui, porque é muito importante e é de um outro devoto. E aí, continuando aqui, Srila Siddhartha Maharaj fala: todos vocês que já ouviram falar de Durva Maharaj, ele era apenas um menino de 5 anos de idade, mas para obter o trono do seu pai, que era o rei, ele foi a uma floresta para realizar austeridades e meditar em Krishna. O Sri Chaitanya Charitamrita, ele diz, aí tem um verso aqui, que fala assim, Krishna diz: eles me adoram, desejando felicidade material, deixando de lado o néctar. Eles pedem veneno, eles são grandes tolos. Então, a maioria das pessoas pedem algo material, pedem fama, pedem poder, pedem dinheiro, pedem saúde, pedem coisas materiais, bom relacionamento, mas como diz aqui, são tolos. Eles querem veneno em vez de querer o néctar. O néctar é a consciência de Krishna, mas ninguém está pedindo isso. Todo mundo pede o veneno, pedem coisas materiais. Então, está no Sri Chaitanya Charitamrita, Krishna fala, eles são todos tolos. Aqueles que pedem veneno em vez de néctar, eles são grandes tolos. E Krishna diz: eu sei melhor do que todos, eu não sou um tolo, porque eu darei a eles coisas materiais. Em vez disso, eu darei a eles os meus pés de lótus, e os farei esquecer das coisas materiais. Não darei veneno para aqueles que me pedem por isso. Então Krishna aqui está falando que ele vai dar o que? Os pés de lótus dele para aqueles que estão pedindo veneno. Ele não vai dar veneno. Veneno é coisas materiais. Então, você tem um guru genuíno e você fazendo a prática devocional correta, você vai ter um néctar. Deus vai te colocar um guru genuíno na vida, se você tiver sinceridade de querer isso.
e aí você vai ganhar néctar e não veneno. A maioria da população mundial, ela pede veneno, ela pede o quê? Algo material para o desfrute dos sentidos. Isso vai produzir karma ruim e karma bom. Karma ruim e karma bom que não deixa de ser veneno. O néctar é a consciência de Krishna. O veneno é algo material. Então, Krishna mesmo fala isso daqui. Eu não darei veneno para aqueles que me pedem. Por isso, eu darei a eles os meus pés de lótus. Então, eles esquecerão o veneno do mundo material. Então, quando Krishna dá os pés de lótus para nós, para aqueles que ele dá, a pessoa esquece o desejo de desfrutar do mundo material. A pessoa esquece esse veneno que está enraizado em todo mundo. Foi isso que aconteceu com Durva Maharaj e Shila Raghunatha Das Goswami. Ao mesmo tempo, as escrituras dizem, então, veja só, Durva Maharaj, já foi falado nas aulas anteriores aqui de Sinatya Maharaj, ele era filho do rei, um garotinho, foi para a floresta fazer austeridades, porque a austeridade, ela vai levar você a ter siddhis, poderes místicos. Ele foi meditar e fazer austeridade, e Krishna viu isso, que ele estava meditando em Krishna, e Krishna colocou Narada Muni. Narada Muni foi à floresta e iniciou Durva Maharaj. E ao iniciar Durva Maharaj, ele começou a praticar a consciência de Krishna. Começou a praticar corretamente a consciência de Krishna. E aí Krishna apareceu para ele e falou, eu vou te dar o trono do seu pai. E aí Durva Maharaj falou, mas eu não quero. Eu tenho você, eu não quero mais nada. Então veja só, ele se tornou um devoto, ele fazia a prática correta, Krishna mandou Narada Muni para iniciá-lo, e ele fez a prática, ele falou, eu não quero o trono do meu pai, eu não quero algo material, eu já tenho você, eu não preciso de mais nada. Então o devoto, quando ele vai fazendo a prática correta, ele vai fazendo gradativamente, todo dia a prática, ele vai deixando de querer o mundo material, ele vai deixando de querer o desfrute dos 5 sentidos. E aí ele pensa, eu não preciso de nada, eu não quero nada, eu tenho Deus. Eu tenho já o caminho para Deus, eu não preciso de mais nada. Então é isso que Krishna dá, ele dá os pés de lótus para aqueles que ele dá, a pessoa vai esquecendo o mundo material, vai esquecendo querer desfrutar dos sentidos. Essa é a misericórdia de Deus. E aí é dito aqui também, ao mesmo tempo, as escrituras dizem, aí tem um outro verso aqui que fala o seguinte, se os devotos aspiram por prazer ou liberação, Krishna esconde deles o conhecimento verdadeiro sobre a devoção pura. Então, ao mesmo tempo que Krishna fala, eu não vou dar veneno para vocês, outra parte da escritura fala, aquele que me pede veneno, aquele que me pede algo material, eu vou me esconder dele, eu vou esconder a devoção dessa pessoa. Então veja só, numa escritura tem uma coisa, na outra escritura diz outra. E continuando aqui o verso, então, eu vou esconder deles o conhecimento sobre a devoção pura e os deixar ir, dando-lhes prazer ou liberação. Isso está no Sri Chaitanya Charitamrita, capítulo 1, verso 8, canto 1, Adivila, né, 1, capítulo 8, verso 18. Ambos os ditos, eles estão no Sri Chaitanya Charitamrita. Por um lado, diz-se que o Senhor, ele dá os pés de lótus dele e faz esquecer o mundo material. Por outro lado, é dito que Krishna, ele não lhe dará a devoção tão facilmente.
Ele lhe dará o que você quiser: dinheiro, riqueza, carros, casas e assim por diante. Fará você feliz na mente e fará com que você se esqueça dele. Então, quando Krishna ele começa a dar para você coisas materiais, ele faz isso para você esquecer dele. Essa é uma versão aqui do Sri Chaitanya Charitamrita. Uma parte dele diz isso daqui num verso. Se você der um pirulito ou um sandeche para uma criança, ela esquece tudo e para de chorar. Nós somos como essas crianças. Quando as crianças elas brincam do lado de fora, elas podem comer terra. Até mesmo quando as crianças brincam na rua, elas podem comer terra. Até mesmo Krishna mostrou esse passatempo, ele comeu terra. Mas a mãe, ela vem e rapidamente ela tira a terra da sua boca, temendo que a criança tenha dor de barriga. O que a criança fará? Então, a criança ela vai chorar. A mãe ela vai chorar e falar: a mãe não me deixa comer. Nós também, nós viemos a este mundo e viemos como essas crianças. Assim como quando você diz às crianças que é errado comer terra, elas não entendem. Nós também, nós não entendemos que os desejos dos sentidos materiais, eles são venenos. Então, continuamos pedindo ao Senhor Supremo dinheiro, carros, riqueza e outras coisas materiais. Então, nós somos como crianças aqui, como disse Lachara Maharaj. A criança, às vezes, ela vai lá e come terra. A mãe chega e tira a terra da boca da criança e a criança chora. E aí a mãe fala: não, isso não é bom para você, você vai ficar com dor de barriga, dor de estômago. Mas a criança não entende, a criança ela não compreende. Nós, da mesma forma, Krishna fala nas Escrituras, os gurus falam nas Escrituras: não desfrute dos sentidos, não queira o mundo material para desfrutar. Mas não adianta, nós somos crianças e nós choramos, nós pedimos dinheiro, pedimos belas mulheres, como diz Mahaprabhu no 4º verso do Sri Shastaka. Nós pedimos fama, nós pedimos carros novos, nós pedimos um celular novo, nós pedimos saúde, nós pedimos tudo. Como uma criança que quer comer terra. Nós não compreendemos que isso faz mal para nós. Assim como a terra faz mal para uma criança ou para quem for, nós também não compreendemos que desfrutar dos sentidos, querer algum material para nós, é prejudicial para nós. Esse é o grande problema. Nós somos crianças. Srila Govinda Maharaj falou para Tapasi Maharaj: cuide deles, eles são crianças, quase bebês. Nós somos crianças, quase bebês. Alguns são bebês, outros já passaram da fase de bebê, mas somos crianças. Queremos sempre o que não é bom para nós. Queremos o que agrada a mente, mas não queremos o que agrada a alma. E o que agrada a alma é servir Deus. A alma só ficará feliz se você servir Deus. O desfrute dos sentidos não tem nenhuma relação com a alma. Ela não fica feliz nem triste, porque a alma nunca fica triste. Então, se você está desfrutando de uma comida boa, a alma não tem nada a ver com aquilo. Se você está namorando, a alma não tem nada a ver com aquilo. Qualquer coisa que você faça, que você gosta, que tenha desfrute dos sentidos por trás, a alma não está nem aí. Não tem nenhuma relação com a alma, tem relação com a mente. Agora, a alma vai ficar feliz sim quando Deus é servido. Quando você serve Deus, ela fica feliz.
Por isso as almas que estão no mundo transcendental, elas são eternamente felizes e o tempo todo. Por quê? Porque elas servem Deus o tempo todo. Mas nós não compreendemos ainda isso. O Guru fala, Krishna fala, está nas escrituras, nós não compreendemos por quê? Porque a verdade não entra na nossa alma. Para a verdade entrar na nossa alma, nós temos que tirar a sujeira da alma. E para tirar a sujeira da alma, temos que praticar corretamente. Ontem à noite falamos bastante sobre isso. Aceitar o favorável, rejeitar o desfavorável. Se você não rejeitar o desfavorável, ou não fizer o que é favorável, não adianta também você não fazer nada errado e também não fazer o que é correto, que é servir Deus. Então tem que ter os dois juntos. Da mesma forma que não adianta você fazer a devoção e ao mesmo tempo você fazer o que é errado. Então tem que andar juntos. Aceitar o favorável, rejeitar o desfavorável, tem que andar junto. E aí nós vamos limpar a alma. E ao limpar a alma, a verdade entra na nossa alma. E a verdade entrando, quanto mais a verdade entra, mais nós vamos ver que temos que servir Deus. E mais servir Deus. Conforme a verdade vai entrando, a gente vai compreendendo que tem que servir Deus, não comer terra. Não, e comer terra o que significa? Não desfrutar dos sentidos, não querer nada para a gente, somente para servir Deus, para deixar Deus feliz. Continuando aqui a leitura. Assim como as crianças, nós sempre queremos. Quando a mãe, ela dá uma raça-gula ao seu filho, que chora, a criança dirá: ó, isso é tão bom, vou comer raça-gula, não vou comer terra de novo. Assim, quando o Senhor Supremo ele aparece diante de você, quando o Senhor Supremo lhe der os seus pés de lótus, você dirá: não preciso de nenhuma coisa material agora, até e a menos que você receba a riqueza e as outras coisas. Assim como as crianças, elas sempre querem. Nós também queremos. Quando a mãe dá uma raça-gula ao seu filho, então veja só o que Srila Charanamaharshi fala. Ele dá esse exemplo aqui da raça-gula, um doce. Quando a mãe dá o doce para a criança que estava lá comendo terra, a criança não quer mais comer terra, porque, claro, a raça-gula é muito melhor que comer terra. Nós, da mesma forma, quando Krishna dá para nós a consciência de Krishna, quando ele dá para nós um guru genuíno e nós praticamos corretamente, nós vamos sentindo o gosto superior. O gosto superior a quê? Ao mundo material. O gosto superior ao desfrute dos sentidos. Então, é como uma criança que está comendo terra e quando a mãe dá essa gula para ela, ela não quer mais comer terra. Porque essa gula é muito melhor, muito mais saborosa, é muito mais gostosa, muito mais gostoso comer essa gula do que comer terra. Então, da mesma forma, Krishna, quando Krishna dá para nós o prazer superior através do serviço devocional, o que acontece? Você não quer mais o prazer inferior. Quando você obtém o prazer superior, você não quer mais o prazer inferior. Conforme você vai obtendo o prazer superior, você não quer mais se intoxicar. Você não quer mais beber álcool, você não quer mais usar maconha, cocaína, qualquer um tipo de droga, cigarro, álcool, café,
Quando você tem gosto superior, você larga esse inferior. Por que você vai fazer algo inferior se você tem algo superior? Quando você serve Deus da forma correta, você não vai querer mais assistir um filme no Netflix, em qualquer lugar. Você vai querer escutar uma aula, vai escutar o vídeo de uma aula. Você não vai ler mais um livro mundano, um romance. Você vai ler o quê? Você vai ler a Escritura, os livros da missão. Isso é o gosto superior, ultrapassando o gosto inferior. Quando nós temos algo superior, nós não vamos mais querer inferior. Qualquer um é assim, até um animal é assim. Se você dá para ele uma cama confortável, com um acolchoado confortável, ele não vai mais querer deitar num paninho no chão. Se ele tem uma cama que tem espuma, é confortável. Até um animal ele prefere o que é melhor, claro. Então, quando Krishna dá para nós a oportunidade de sentirmos esse gosto superior ao servi-lo, nós não vamos mais querer o gosto inferior. Nós temos que compreender isso. Mas quando vai chegar esse gosto superior? Com a prática devocional, com a prática correta que o Guru fala, algum dia chegará esse gosto. E é gradativo. Não é que de uma hora para outra você vai ter aquele gosto extremo. Não, é gradativo. Gradativamente você vai largando o que é material, o desfrute dos sentidos, e gradativamente você vai tendo mais vontade de fazer o que é servir Deus. Porque o gosto vem gradativamente. Não é uma troca brusca. De um dia para o outro você faz tudo que é material, você adora desfrutar dos sentidos, e no outro dia você fala, não quero mais, agora só quero servir Deus. Não é assim. É uma troca gradativa. É progressivo. O nosso processo devocional ele é progressivo. Ele progride. Não é de uma hora para outra. Então, dia a dia, mês a mês, ano a ano, você praticando corretamente, você vai largando. E quando você vai ver, você largou. Você não quer, como eu escutei aqui uma pessoa falando, ela não quis ver a final da Copa do Mundo de futebol. E antes ela até foi jogadora de futebol. A pessoa jogou futebol, jogava num clube. Não chegou a ser profissional, mas chegou quase lá, adorava futebol e não quis assistir esse ano a final da Copa do Mundo. Por quê? Porque estava fazendo algo que era melhor do que aquilo. Então largou o que é inferior para ter algo superior. Então quando você vê as pessoas brigando, as pessoas discutindo, as pessoas fanáticas por futebol, por política, por qualquer coisa, é porque ela não tem ainda o gosto superior. Se ela adquirir esse gosto superior, ela não vai mais querer saber de política, de esporte, de hobby, de nada disso. Quando você começar a ler as escrituras, os livros da nossa missão, Srila Siddhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj, Srila Acharya Maharaj, quando você começar a ler os livros, escutar as aulas, você não vai mais querer ler um livro de um filósofo. Você não vai querer mais estudar nada material. Quando você vai adquirindo o gosto superior, você vai largando o inferior. Então, é isso que Srila Acharya Maharaj está falando nessa aula aqui, dando exemplo de Durva Maharaj, dando exemplo agora de uma criança que come terra, e aí a mãe dá rasagula e ela não quer mais comer terra, ela quer comer a rasagula. Vamos continuar a leitura aqui então. Então, continuando aqui, até e a menos que você receba o darshan do Senhor Supremo, a
até a menos que você receba, e que o Senhor conceda a sua misericórdia a você, você sempre continuará pensando: como vou viver? O que vou comer? Como vou me virar agora? Onde eu vou encontrar dinheiro? Como eu posso comprar uma casa? Onde eu vou dormir? Onde eu vou morar? Então, a menos que Deus dê a misericórdia para nós, e a misericórdia é serviço devocional, e nós executarmos esse serviço devocional, a menos que você tenha isso, você nunca vai parar de pensar: quando eu ficar velho, quem vai me cuidar? Será que eu terei dinheiro para comer? Essa aposentadoria aqui vai me manter até o fim da vida? Aquelas perguntas que todo mundo faz: aonde eu vou morar? Será que eu vou comprar uma casa? Tudo pensando no mundo material. Agora, quando Deus dá a misericórdia dele para nós, e você vai praticando corretamente, e vai entrando esse conhecimento puro para você, você não vai mais se preocupar com nada disso, porque você vai saber que Deus vai te proteger. Nós temos que confiar que Deus nos protegerá, e nós temos que confiar que Ele é o controlador supremo. Não somos nós que controlamos nada, é Deus, Ele controla tudo. Então, a menos que Ele dê para nós essa misericórdia, nós vamos ficar sempre pensando em dinheiro, em comida, em onde morar, como se defender, enfim, tudo que um animal faz. Tudo que um animal faz. Mas nós temos a oportunidade de ter a misericórdia de Deus. O animal não. O animal não tem consciência que Deus existe. O animal não tem consciência que ele é a alma e não é aquele corpo que está no animal, a alma que está naquele animal. Não tem. O animal não tem, a planta não tem, mas o ser humano tem. Ele pode ter essa consciência. Então, sem a misericórdia de Deus, nós vamos ficar procurando e procurando e procurando, sempre pensando como vai ser a minha vida no futuro, onde eu vou dormir, onde eu vou morar, onde eu vou comer, e se eu ficar doente, quem vai cuidar de mim? Isso é a grande ilusão. E aí Silas Chabalad fala: você entendeu o que eu disse? Está claro? Ele pergunta para os devotos. E ele continua falando. Então, o que Dhruva Maharaj fez? Ele foi ao Senhor para pedir-lhe um trono. Ele queria o local do seu pai, rei. O Senhor ouviu a sua oração e se tornou misericordioso. Ele enviou Narada Muni, Narada Goswami, a Dhruva Maharaj. O próprio Senhor, nem sempre ele vem pessoalmente até nós, mas ele envia o seu associado, um dos seus. E quem é esse associado de Deus que ele envia para nós? O Guru genuíno, como Dhruva Maharaj. Krishna mandou Narada Muni para ele. E Krishna manda para nós quem é o Guru genuíno, está aqui ao meu lado. Nem sempre Krishna vem pessoalmente. A maioria das vezes ele não vem pessoalmente. Então, ele manda o Guru genuíno, ele manda o seu associado. O Senhor, ele enviou Narada Goswami. Narada iniciou o Dhruva Maharaj e instruiu sobre como praticar adequadamente o serviço a Deus. Então, Krishna deu a ele o seu cobiçado trono no final. Eu não acabei de lhe dizer, diz Acharya Maharaj, se os devotos eles sempre aspiram por prazer ou liberação,
conhecimento sobre a devoção pura e os deixa ir, dando-lhes prazer ou liberação. Então, primeiro o Senhor, ele deu o trono a Dhruva Maharaj, mas quando Dhruva Maharaj se abrigou, aos pés de lótus do seu guru Narada Muni, Narada Goswami, e praticou corretamente, adequadamente, a sua mente mudou, o seu pensamento mudou. Então, quando Krishna veio e disse: aqui está o seu trono, você não o quer mais? Pegue. Dhruva Maharaj, ele ficou tímido. Ó Senhor, eu tenho você agora, eu não preciso de nenhum trono. Assim, ambos os ditos do Sri Chaitanya Charitamrita, eles podem ser harmonizados no exemplo de Dhruva Maharaj. Nós devemos sempre lembrar e manter isso em nossos corações. Então, assim, Srila Maharaj termina essa parte aqui da aula, e ele falando então de Dhruva Maharaj. Esse exemplo aqui de Dhruva Maharaj é muito bom, né? Ele foi pedir para Deus o trono do seu pai, ele queria ocupar a posição do seu pai. Com 5 anos de idade, ele foi para a floresta. 5 anos de idade, ele foi para a floresta fazer austeridade, meditar. E Krishna mandou para ele. Krishna não deu para ele o trono. Krishna mandou para ele quem? Mandou o guru genuíno, Narada Goswami, Narada Muni. Narada Muni iniciou ele, ensinou ele a praticar corretamente, ele praticou corretamente. E quando Krishna foi dar para ele o trono, ele falou: eu não quero. Eu tenho você agora, eu não quero mais nada material. E conosco é da mesma forma. Se você agora está pedindo algo material, Krishna ou ele pode te dar e ele se esconde de você, ou ele não lhe dá. Ele não dá o que você pede material, mas ele dá a misericórdia dele para você. E Krishna dando a misericórdia para você, você não vai querer mais algo material depois. Quando você compreende você serve, porque misericórdia é serviço devocional. Quando você começa a servir Deus e você recebe a misericórdia de Deus, você recebe o conhecimento puro, você não quer mais algo material. Você deixa de querer algo material. Por quê? Porque você tem Deus. Você tem o serviço a Deus. E quem tem o serviço a Deus não quer mais nada material. Ele vai largando o desejo. Como as pessoas, né? Vou dar o exemplo dos devotos lá do México. Os devotos do México, alguns devotos do México, quando eles entram em férias, eles pegam férias no trabalho, férias na escola, o que eles fazem? Eles vão morar no templo 1 mês. Eles não querem viajar, se divertir, ir para a praia, ir para um parque climático. Eles não vão querer ir no sítio, eles não vão querer se divertir, porque eles têm algo superior. O que é superior? Ir ao templo e servir Deus. Então, os devotos lá do México, e não é só do México, de alguns lugares também, o devoto que está aplicado, aquele que tem a misericórdia de Deus, aquele que compreendeu, ele tem muito mais prazer em servir Deus do que se divertir, do que ir no parque, tomar sol, passear, do que ir na praia, do que viajar. Então, o que ele faz nas férias dele? Ele vai para o templo, ele vai servir no templo 30 dias. Porque é muito mais saboroso para ele ir ao templo e servir Deus do que passear, ir tomar sol na praia, ir no mar, passear. Ele não quer isso. Ele tem algo superior. Então é como aqui foi falado, né? Dhruva Maharaj,
ele teve algo superior, Deus, ele não quis mais o trono do Pai, ser o rei. Da mesma forma, aquela criança que estava comendo terra, quando a mãe dá araçagula ou qualquer doce para ela não quer mais comer terra, porque a araçagula é melhor. Então, dois exemplos muito bons que o Senhor Tiago deu para nós, mas nós ainda estamos querendo, a maioria pelo menos, está querendo comer terra, a maioria está querendo comer veneno, a maioria ainda está ligada no mundo material, querendo desfrute dos sentidos. Mas como que nós podemos chegar a ser algum dia como o Durva Maharaj, como ser como uma criança que em vez de comer terra, ela quer comer a araçagula? Nós temos que praticar todo dia a consciência de Krishna. Todo dia praticar, todo dia escutar Harikatha. Ontem nós lemos, ontem de manhã, um dia bom é o dia que você escuta Harikatha. O dia que você escuta falar de Deus, o dia que você fala sobre Deus, o dia que você canta a Japamala, o dia que você pratica a devoção a Deus. Esse é um dia bom. E todo dia você fazendo do seu dia um dia bom dessa forma, você algum dia não vai querer mais o mundo material. Você não vai querer mais desfrutar dos sentidos. Você vive no mundo material, você vai viver no mundo material, mas não vai se apegar a nada material. Você vai usar tudo que você tem para servir Deus. Você vai usar sua casa para servir Deus. Você vai usar o seu dinheiro para servir Deus. Você vai usar a sua beleza, se você é uma pessoa bonita, para servir Deus. A sua inteligência para servir Deus. Tudo para servir Deus. Mas para chegar nesse estágio, temos que praticar todos os dias da forma correta. E aí Deus dá misericórdia para nós e Ele vai tirar todo esse desejo material que nós temos hoje. Que é muito grande o desejo material de todos. E Ele vai dar isso. Ele mesmo falou, o próprio Deus fala isso. Os gurus genuínos falam isso. Então nós temos que acreditar neles, que fazendo o processo correto, isso virá para nós também. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta, algum comentário aqui. Por enquanto ainda não. Não temos nenhuma pergunta, nenhum comentário. Então vamos cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai. Hoje começou mais tarde o programa porque estava com problema na internet. Ontem de manhã acabou a transmissão de uma hora para outra, porque acabou a conexão da internet aqui. Eu vou ver se hoje eu consigo ligar para o pessoal e arrumar isso daí para não atrasar o programa e também não dar problema na hora de fazer a live. Então vamos lá, Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Harai Nama Krishna Jalavaya Namaha. Hari Harai Nama Krishna Jalavaya Namaha. Jalavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopala Govindana Shimadusudana Giridhari Gopinata Madana Mohan Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Radha Shiva Sadi Gora Bhakta Vrinda Jala Rupa Sanatana Bhattara Munata Shri Shiva Gopala Bhakta Dasara Munata Ishai Gosai Gori Chalana Bhanda Jai
Isvaridasi também conosco, Anantashecha Prabhu também, e a Govinda Mohini Devidasi também conosco hoje. Eu agradeço a presença de todos, o Satsanga. Se alguém também não quis aqui se manifestar, também agradeço. Um bom dia a todos, até a noite às 19 horas com o programa da noite e continuaremos a leitura dessa aula de Srila Maharaj. Eu vou ver se tem mais alguém aqui conosco assistindo.